Boa noite, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Bom que você veio à casa do Senhor, porque você poderia estar em 1000 lugares diferentes. Mas glória a Deus, você escolheu estar na presença do Senhor esta noite para glorificar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado a você também que nos assiste pela internet, e Deus possa estar alcançando o teu coração, fazendo com que você cresça em sabedoria e graça diante dele. Se você não se inscreveu, não conhece? Clica lá, Primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí. Então ali você vai receber várias mensagens para edificar a sua vida. Vamos orar, agradecendo a Deus pelo culto desta noite e tudo aquilo que nós viemos a fazer aqui, seja para a honra e glória do teu santo nome. Pai, muito obrigado pelo dia que nos deste e por essa parte, grandioso Deus, nesta tarde, noite, onde nós estamos aqui, grandioso Deus, com o intuito de engrandecer o teu nome. Seja nos abençoando em tudo aquilo que nós vamos fazer aqui, direcionando as nossas vidas. Nos dá, grandioso Deus, um verdadeiro coração diante de ti, um coração, grandioso Deus, que venha reconhecer a tua grandeza sobre nós. Nós louvamos, engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino do cantor cristão 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz, do herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé? Nós nem ficamos de pé para cantar o primeiro hino.
de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Nada sou sem ti, oh meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Graça, graça, toda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor. Ontem, hoje, o mesmo amor. Pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade, és eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade, és eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade, és eu vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade, és eu vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos ler agora a nossa coluna de oração. Nós temos aqui a igreja, a família de nossa igreja, colocando diante do Senhor a vida do irmão Kleber. Ele precisou fazer uma ponte de safena, mas está nas mãos de Deus. Deus já direcionou os melhores médicos para que possa estar ali conduzindo o teu servo e tudo seja feito segundo a vontade do Senhor. Temos também as famílias da internet, temos a família pastoral, temos o Luiz Carlos, que está com a doença do câncer, tem o Jorge, irmão da irmã Juraci Moura, Florentina e José, irmãos do Paulo, Osvaldo Pereira, temos o irmão Dirceu, temos a Sara, filha da irmã Jussara, a Idaci e Nélia, tia da irmã Érica, tem a Iraci, irmã da irmã Naí, tem a Edmeia, a mãe de Edir, tem a Ivonete, tem a família do Gabriel e a família dele, tem a mãe da irmã Cristina, Dona Marlene, tem o Deusi, Francisca, a irmã Nazaré, que é minha mãe, e lembrando aos irmãos que minha mãe está com a perna muito, muito inchada, e que Deus possa ali estar, ela vai fazer um exame essa semana, para que Deus possa estar ali colocando, direcionando o melhor lugar para que ela possa estar ali tomando o remédio certo para desinflamar aquelas pernas. Oramos também pelo bairro de São José, pelo nosso município de Maricá, as autoridades, e por essa guerra tão desumana
que tem acontecido no mundo inteiro e que tem mais sofrido são as crianças. As crianças têm sofrido iminentemente nessa guerra desumana, mas que Deus possa estar direcionando a vida desses governantes. Vamos colocar diante de Deus essa coluna e crer que a resposta ela vem do Senhor. Oramos, Senhor, diante de Ti e colocando as nossas vidas diante das Tuas mãos, confiando, Pai amado, em Ti, porque nós sabemos que tudo pode e nenhum dos Teus pensamentos pode ser impedidos. Qual o homem que pode, grandioso Deus, inverter ou fazer com que, grandioso Deus, Tu hajas em nossas vidas? Nós clamamos a Ti, grandioso Deus, e Tu tem respondido segundo o Teu querer. É um Deus grande e poderoso, onde nós temos inclinado, grandioso Deus, derramado o nosso clamor diante de Ti, e o Senhor tem se inclinado diante de nós, porque o Teu ouvido não está agravado, nem a Tua mão encolhida para que nos possa abençoar. Abençoa, grandioso Deus, a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, esquenta, grandioso Deus, o coração do Teu povo e faça o grandioso Deus abrir os seus olhos para esse tempo onde nós vivemos, esse tempo que parece tempo do fim. Ó Deus, desperta a Tua igreja, desperta, ó Israel, para Te encontrares com o Teu Deus, e assim a Tua palavra diz, e que cada um de nós, Pai amado, venha arder em nosso coração o desejo de Te servir. Louvamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer agora nosso momento missionário, com muito vigor, com muita alegria em nossos corações. Boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite. Viva a Viva a compaixão. Amém. Oriente Médio. Discipulados para viver a compaixão. O Oriente Médio faz parte da região 5 de missões mundiais, que abrange ainda o norte da África e o Sahel africano. Trata-se de uma das faixas do planeta com grande número de países fechados ao Evangelho de Cristo. Por lá, o islamismo ainda é o majoritário e os conflitos civis e militares têm provocado um dos maiores êxitos da humanidade. Grandes desafios ao avanço da mensagem da Palavra de Deus, que têm sido vencidos com estratégias que envolvem desenvolvimento comunitário, transferência de DNA missionário e plantação de igrejas. Hoje, o trabalho de missões mundiais com refugiados no Oriente Médio está concentrado em 4 frentes, em 3 países. Temos projetos de educação infantil, de assistência social geral, com distribuição de mantimentos, ministração de cursos diversos, produção de produtos para venda e subsistência e implantação de igrejas. Entre os projetos integralmente desenvolvidos por missões mundiais e aqueles em que nossos missionários atuam em parceria com igrejas locais, alcançamos atualmente cerca de 350 famílias. Ou seja, são mais de 1.050 pessoas sendo atendidas mensalmente em suas necessidades. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Mateus 25:35. Vidas têm se rendido a Jesus Cristo no Oriente Médio. São pessoas que estão sendo discipuladas e preparadas para serem enviadas no tempo de Deus a países fechados da região. Queremos que elas também vivam a compaixão e compartilhem com os seus o amor que um dia transformou sua vida para a eternidade. Irmãos, olha que maravilha. Distribuições de mantimentos, diversos cursos, que são oferecidos, plantação de igreja. Como é bom saber que quando nós participamos de missões, quando nós ofertamos, quando nós oramos, vidas têm sido abençoadas. Amém? E mais uma vez a Igreja do Senhor Jesus Cristo está trabalhando para que isso aconteça. E nós estamos aí vivendo a compaixão.
Já falamos aqui que ter compaixão é você compadecer do outro, é você amar o seu próximo, é você ajudar. E não precisamos só de missões, meios de missões para isso não. Nós estamos vivendo aí no período em que as pessoas estão precisando da nossa compaixão. E eu e você precisamos deixar ser usado para viver essa compaixão. Não uma compaixão falada, mas uma compaixão vivida, evidenciada, para que o amor que um dia me alcançou e te alcançou também possa alcançar esse povo. Vamos começar pelo hino oficial, que os irmãos já estão aqui, né? Já dedilhando para cantar junto com os amados irmãos. É verdade, vamos ficar de pé. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje eu tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje eu tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego, vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego, vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Jesus é o rei. Poder sentar, irmãos. Vamos falar o tema? Vivendo a compaixão. divisa que se encontra em Gálatas capítulo 2,
versículo 20. Vamos estar recitando de manhã. Alguns irmãos disseram que não estavam enxergando direito a letra. Foi uma desculpa, né? Mas agora vai ficar bonito, porque está bem nítido. E vamos recitar assim a palavra de Deus. Vamos lá, igreja? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? 20. Vamos compartilhar com paixão? Amém? Lembrando aos irmãos que após o culto estará sendo vendido na cantina um mocotó missionário, já é chamado assim. R$5 o pratinho, aquele pratinho de isopor. Ah, Juraci, mas eu quero levar 2, 3. Corre que já tá. O povo já está aqui pensando no mocotó, para abençoar a obra missionária. Pela manhã vendemos picolé, vendemos sacolé. Conseguimos um pãozinho com o nosso sacolé e picolé. Amém? Você já sabe quanto que vale o pãozinho, né? Então, fechamos com um pãozinho de manhã. Tem picolé ainda na geladeira, R$2. Quem quiser comprar também, fique à vontade. Vamos compartilhar, vamos ofertar, vamos orar. Outra coisa que o irmão tesoureiro pediu para eu orientar a igreja, mais uma vez. Quando você for colocar sua oferta missionária, especifique lá no envelope. Tem oferta comum e tem oferta para missões. Está escrito lá. Se você for ofertar para missões, procura onde está escrito, faz um X assim do lado, para que o irmão possa estar direcionando a oferta. Essa oferta ela é transformada em pãezinhos. Cada pãozinho é equivalendo a R$50. Então, tem 3 ali, já tem mais um de manhã, e cremos que vai sair mais lá da cantina, amém? Então, vamos estar trabalhando para que a obra do Senhor venha crescer. Posso convidar a irmã Jane para estar orando aqui por missões, irmã Jane, por favor? Logo após a oração, eu devolvo a palavra para o irmão Moisaniel. Vou pedir à irmã que esteja orando pela igreja nesse momento de campanha. Vou pedir que a irmã esteja orando pelo Oriente Médio, para que o Senhor esteja atuando naquele lugar, pelos missionários principalmente, que estão precisando das nossas orações. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado estarmos aqui nesta noite, louvando e bendizendo o seu santo nome. Ó Pai amado, eu te peço, Senhor Deus, lá nos confins da terra, ó Pai, cada missionário que estão lá, Senhor, que nós não podemos estar, Senhor, esteja olhando por eles, Senhor, cuidando de cada detalhe, Senhor. Que nós possamos estar aqui, Senhor, de joelhos, Senhor, orando por cada um deles, Senhor. Que nós aqui possamos estar, Senhor, transmitindo a Tua palavra também para aqueles que não o conhecem. Senhor Deus, eu te peço também por essa guerra, Pai. Essa guerra que está sendo, Senhor, tremenda, Senhor, destruindo aquela cidade, aquele país, Senhor. Ó Pai amado, eu te peço pelo presidente da Rússia, Senhor Deus. Vá, Senhor, ao encontro dele, o seu coração, ó Pai, que ele transforme aquele homem, Senhor, que ele possa voltar atrás, ó Pai. Assim, nós sabemos que Tu permite até quanto pode acontecer, Senhor. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai, como Tua serva humilde, em nome de Jesus Cristo amado, Teu Filho. Amém. Só lembrando que no domingo à noite eu vou estar trazendo um doce de mamão verde. Então, os irmãos estejam preparados aí. Quem quiser trazer alguma coisa para vender, salgado, pastel, qualquer coisa, refrigerante, só nos procure para que a gente possa estar funcionando a nossa cantina, tá? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, então, a vida de cada um de nós. Nesse momento, eu quero agradecer a presença do pastor José Luiz e a sua esposa. Também nós temos visitando lá atrás também a senhora, que Deus te abençoe. Temos também o Edson, que Deus te abençoe, Edson. Esteja sempre em nosso meio e receba a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé e louvar ao Senhor. Esse é o momento de você dizimar e ofertar. Você conhece, você pode, aqueles que vão dizimar aqui, já tem os gasofiláceos, podem se adentrar a eles. E aquele que nos acompanha pela internet, faça segundo também o teu coração, aquilo que Deus tocar em seu coração, para ajudar a primeira igreja batista em São José do Embaçaí.
Vamos louvar ao Senhor. Os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
sentar, irmãos. Convido o pastor José Luiz para que esteja no púlpito, onde trará a mensagem que edificará o meu e o seu coração. Que Deus te abençoe, pastor José Luiz, e faça segundo a vontade do Senhor. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Para a gente, irmãos, é uma imensa alegria estar aqui com vocês mais uma vez, nesse mês. Quero agradecer mais uma vez ao nosso pastor Eliezer, nosso amigo, por ter nos permitido estar aqui trazendo a palavra de Deus. E creio que Deus tem algo para nós nessa noite, para o nosso coração. Ali está minha esposa, sempre me acompanhando. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 até o 11. O tema da mensagem é no controle do mestre. Está ali. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixes, e rompia-lhes a rede. E faziam sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, que de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Baixe sua cabeça. Soberano e eterno Pai, Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque não há outro Deus igual ao Senhor. Louvamos a ti, Senhor, porque a tua palavra, Deus, ela tem poder de mudar nossa vida, de transformar nosso coração, de dar uma nova direção, ó Deus, à nossa vida. E eu creio, ó Deus, que nessa noite a tua palavra, Senhor, não vai fazer diferente, porque ela é viva, ó Deus, e ela tem o poder sobre nós. Administra dentro de nós, ó Deus, a tua palavra, a tua mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Amém. No controle do mestre. Irmãos, esse texto aqui é um texto talvez bem conhecido de
de todos aqui da igreja, o qual Jesus, ali no início do seu ministério, quando ainda estava ali preparando os seus discípulos, Jesus certa vez vem e a multidão, diz o texto aqui, que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa quando a gente se depara com uma multidão querendo ouvir a palavra de Deus, com sede de ouvir a palavra de Deus. Será que no nosso dia de hoje tem pessoas com sede de ouvir a palavra de Deus igual naquela época? E aqui Jesus era tão apertado pela multidão que diz que ele ficou numa situação complicada para ministrar a palavra. E diz o texto que Jesus então viu 2 barcos junto à praia, e os pescadores estavam ali lavando as suas redes. Eu lembro que quando nós éramos mais jovens e saía para ir ali na praia de Itaipu, que era a praia mais frequentada pela gente, era aquela praia de Itaipu. Quando a gente chegava ali bem cedo, às vezes eu vinha correndo lá de Arsenal até Itaipu. Fiz isso algumas vezes. Hoje não consigo correr de Arsenal a Rio do Ouro. Mas a gente ia correndo, se levantava bem cedo, 5 horas da manhã, e vinha correndo até a praia de Itaipu. E quando chegava ali, os barcos estavam chegando na beira com seus peixes, e os pescadores lavavam a sua rede para guardar. Aí esse texto me faz lembrar dessa época, que os pescadores aqui, da mesma forma, quando Jesus ia se aproximando ali daquele lago, estava naquela situação, Jesus então avista os 2 barcos, e um era o de Simão, o qual ele entrou no barco de Simão, e entrando no barco, ele ordenou e pediu ali, dizendo: afasta um pouco o barco mais para dentro do lago. Jesus queria se afastar um pouco para então ficar numa posição de destaque ali, ministrar a palavra àquela multidão. Foi a estratégia de Jesus. Interessante, irmãos, que a gente, analisando o texto, a gente vê que Jesus, ele vem até o barco de Simão e entra no barco e pede para afastar o barco. Uma coisa que a gente observou aqui, irmãos, que Pedro, Simão, ele não questionou com Jesus, ele de imediato ele obedeceu a ordem de Jesus e afastou o barco um pouco para o meio ali das águas, onde Jesus podia ministrar então a palavra, e ele ficou ali, Simão ficou ali ouvindo a palavra que Jesus estava ministrando. Interessante que Pedro, Simão, ele não questionou com Jesus, ele foi obediente. Ele foi obediente à ordem de Jesus. E depois de Jesus haver ministrado ali a palavra àquela multidão, diz o texto que Jesus disse para Simão: lançai a rede para pescar. E Simão disse para Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E ali eles lançaram a rede ao mar, e diz o texto no versículo 6, colheram uma grande multidão de peixe. Diz o texto que era tanto peixe que as redes até se rompiam de tanto peixe que eles apanharam. Isso aqui, irmãos, traz para a gente que Simão tomou a decisão de ser obediente a Jesus. Simão reconheceu Jesus como mestre.
E por ele ter tomado essa atitude de ter sido obediente, de reconhecer Jesus como mestre, de não deixar que a frustração que estava acontecendo naquele momento, impedisse que ele pudesse ser abençoado naquele dia. Quantas vezes nós impedimos de um milagre de Jesus acontecer em nossas vidas? O texto diz que eles estavam lavando a sua rede, não havia pegado nada naquele dia, e ali correspondia ao sustento, ao seu sustento, ao sustento da sua família, ao sustento talvez ali de muitas pessoas, muitos pescadores, e ele estava ali frustrado, desanimado, mas quando Jesus chegou, algo começou a acontecer. Quando Jesus chega, irmãos, algo muda. Quando nós deixamos tudo no controle de Jesus, Simão deixou tudo no controle de Jesus, Jesus entrou no barco e tomou o controle da situação. Embora a situação tivesse difícil, mas Simão deixou Jesus controlar o seu barco. Será que nós temos deixado Jesus controlar o barco da nossa vida? Será que na adversidade da vida, o qual nós temos vivido, as lutas que nós temos passado, o barco da nossa casa, do nosso lar, mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que a gente quer, mesmo que a situação financeira não esteja boa na minha casa, mesmo que a minha família esteja vivendo um momento turbulento, difícil, será que eu tenho deixado Jesus controlar isso? Será? Simão podia dizer assim: quem é você que chega aqui, que entra no meu barco e me dá a ordem? Simão podia falar isso, né? E geralmente pescador é um pouco meio bronco. E Simão se mostrou mais para frente que ele era um cara bronco. Ele arrancou a espada e decepou a orelha do soldado. Ele era aquele camarada que não levava desaforo para casa. Simão era assim. Levou um tempão para Jesus lapidar Simão. Mas interessante que mesmo Simão sendo bronco, ele mostrou que ele sabe reconhecer a autoridade. Ele mostrou que ele sabe reconhecer quem é que manda. E quando Jesus chega, mesmo ele estando naquela situação complicada, difícil, sem saber o que ia levar para casa, quando Jesus ele chegou, e diz o texto aqui que Jesus entrando num dos barcos, Jesus não chegou e falou assim: eu posso entrar no seu barco? O texto diz isso aqui? Jesus pediu para entrar no barco? Não, Jesus entrou no barco e falou assim: afasta um pouquinho para dentro da água. Na mesma hora Simão obedeceu, reconhecendo que Jesus tem autoridade, reconhecendo a autoridade de Jesus. E ele ficou lá quietinho, ouvindo a palavra, ouvindo o que o mestre tinha para fazer, para falar. E por ele ter sido obediente, por ele ter entendido a autoridade de Cristo, ele experimentou, irmãos, algo sobrenatural. Quando nós deixamos Jesus, irmãos, no controle da nossa vida, nós experimentamos coisa sobrenatural. Quando nós deixamos Jesus tomar conta da nossa vida, da nossa casa, nós experimentamos algo sobrenatural na nossa vida, porque Jesus é o Senhor do milagre. Mas nós temos que nos colocar na dependência desse Cristo, na dependência desse Jesus, entendendo que Ele pode tomar conta de tudo. Jesus pode tomar conta de tudo. Então Jesus dá uma ordem: lança a rede. Lança a rede.
faz ao mar alto, entra um pouco mais, vai mais um pouco para dentro. Nós precisamos, irmãos, entender que Jesus não quer que a gente viva uma superficialidade desse evangelho. Jesus nos chama para ir um pouco mais adiante. Jesus chama a gente para experimentar algo mais. É mais um pouco profundo o que Deus quer fazer. Mas nós precisamos entender que Jesus, Ele dá essa ordem para nós. Ele fala assim: você está muito na beira, você está vivendo na beirada do evangelho. Vá um pouco mais alto, vá um pouco mais para dentro desse mar espiritual, se aprofunda dentro da palavra, ora mais, busca mais, se envolve mais comigo, que você vai ver quem eu sou. Será que nós temos nos envolvido dentro da profundidade que Jesus deseja de cada um de nós? Jesus está no barco da nossa vida, Jesus está no barco da minha vida, irmãos. Nós precisamos entender que nós um dia entregamos nossa vida a Jesus para que Ele assuma o controle. Amém? Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que vivo mais. Eu reputei como perda tudo aquilo que eu achava que era importante para poder Cristo sobressair na minha vida. E ele diz para Simão, fala: Simão, lança a rede. Simão então disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda. Jesus era mestre, mas Pedro conhecia aquele mar de ponta a ponta. Pedro conhecia aquele lugar de ponta a ponta, mas Pedro poderia conhecer, mas Jesus era mestre. Jesus era Senhor do peixe. Jesus era o construtor do mar. Jesus tinha todo o poder. E ele fala assim: Senhor, embora eu seja conhecedor do mar, embora eu tenha a arte da pesca, embora eu sei que a lua não foi favorável para essa pesca essa noite, embora eu entenda que as circunstâncias não me indicam que eu vou pegar nada, o horário do peixe já passou. Mas ele fala uma coisa importante, irmãos. Ele diz assim: mas, porém, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Deixa Jesus no controle. Se nós deixarmos Jesus no controle, se nós reconhecermos que Jesus está acima de qualquer coisa, Jesus está acima de tudo, mediante a fé, crermos, algo vai acontecer. E foi o que aconteceu naquele dia. Foi o que aconteceu ali. Pedro, tendo fé na palavra de Jesus, na ordem de Jesus, diz o texto, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, e romper a rede. Foi algo que eles nunca tinham experimentado. Se você, meu irmão, se nós deixarmos Jesus tomar o controle, nós vamos ver algo que nós nunca vimos. Amém? Se nós deixarmos Jesus tomar conta plenamente da nossa vida, da nossa história, da nossa situação, do que está acontecendo, nós vamos ver algo que nós nunca vimos. Eu quero convidar você a deixar Jesus tomar conta plenamente da sua vida, da sua história. Você sabe quando é que Jesus ele entra na nossa história? Quando nós permitimos Jesus entrar, quando nós confiamos tudo na mão dele. Simão aqui falou: mestre, sob a tua palavra eu vou lançar a rede.
eu não tenho mais esperança, acabou a minha esperança, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu quero que você lance sobre a palavra de Jesus, sobre a ordem de Cristo. Primeira coisa, você fala para Jesus: Jesus, entra no meu barco. Entra no meu barco. Pedro precisava de um milagre, irmãos, para voltar para casa. Pedro naquele dia precisava que um milagre fosse realizado na sua vida, naquele momento. Um milagre material. E um milagre material que se transformou em um milagre espiritual. Preste atenção no texto. E eles fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Simão compartilhou a bênção. Ele podia pegar o barco e ir embora. Opa, hoje eu... Mas ele compartilhou, acenou. Vem que a bênção foi grande. E diz o texto que quando Simão percebeu o tamanho do milagre, diz o texto que Pedro, ele se prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, ausenta, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconheceu que ele não era digno de estar diante de um homem igual Jesus. Algo começou a acontecer na sua vida, não só material, mas também na sua vida espiritual. Algo começou a acontecer dentro de Simão. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Jesus quer fazer a diferença em nossas vidas, não só na vida espiritual. Jesus não quer só te curar. Jesus não quer só resolver o seu problema financeiro. Jesus não quer só resolver o seu problema conjugal. Jesus não quer só transformar a sua família. Jesus quer fazer algo dentro de você. Jesus quer ir além. E aqui Simão começa a ser trabalhado o seu coração, e ele fala: Senhor, se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E diz o texto que um espanto se apoderou de todos que estavam ali, porque eles sabiam que aquilo ali foi sobrenatural. Se já aconteceu algo na sua vida que você sabia que era impossível acontecer? Já aconteceu algo com você que você sabia assim, pelos meios naturais, isso seria impossível? Já aconteceu? Já aconteceu um milagre na sua vida desse jeito? Certa vez eu vim do Rio com uma dor no peito muito grande, não conseguia nem respirar. Passei lá no trabalho do meu cunhado, sentei lá no escritório e falei assim: eu não consigo nem andar. Ele falou assim: eu vou te levar lá para Antônio Pedro. Eu falei: vamos embora. Cheguei lá, sentei, fiquei 2 horas ali sentado, esperando ser atendido. Ali é um monte de gente, né, que chega. Aí eu, de cabeça baixa, eu falei: Senhor, baixei minha cabeça e falei assim: Senhor, não tem médico para me atender, o Senhor é meu médico. Sabe o que aconteceu comigo? Eu senti como um maçarico, um vapor, passasse assim por mim, assim, tipo um fogo mesmo, fiz assim, ó, vup. Eu dei um salto do banco, eu falei: Jesus, o que é isso? Pulei do banco. Aí quando eu pulei do banco, eu senti que
aquela dor que eu não conseguia respirar já não estava mais em mim. Aí eu falei, ué. Aí eu entendi que foi Jesus, o meu médico, que tinha passado por ali, irmãos. Eu fiquei com algo tremendo. Eu fiquei assim, foi uma alegria, tomou conta do meu coração. Eu falei, Senhor, eu sou tão pequeno e o Senhor é tão bom. A minha oração foi simples: Senhor, não tem médico para me atender, o Senhor é meu médico. Jesus entrou no controle da situação. É simples assim. Eu saí dali, chamei meu cunhado, vamos embora. Ele, vamos embora por quê? Você estava quase morrendo ali? Eu falei, não, eu já fui atendido. Que isso, rapaz? Já fui, quer ver? Fui lá, andei, voltei. Não, mas você vai entrar com o rapaz, botou teu papel aqui agora. Aí eu fui lá no médico, o médico me examinou, rapaz, eu não estou vendo nada aí não. Passa ali e toma a injeção. Eu rasguei o papel da injeção e fui embora para casa. E fui rindo à toa embora. Quando a gente diz para Jesus assim, Senhor, não tem solução, mas o Senhor é a solução. Jesus, já fiz de tudo, agora é contigo. Jesus entra e toma conta da situação. E quando acontece isso, irmãos, nós nunca mais vamos ser o mesmo. Jesus faz algo na nossa vida material para mostrar para nós que Ele está conosco. E diz o texto, irmãos, aqui no finalzinho, que Pedro, Simão, ele levou o barco para a beira da praia. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele largou o barco e foi embora com Jesus. Ele falou assim, eu não quero mais saber de outra coisa, eu vou para onde esse homem estiver, eu vou seguir ele, porque o que eu experimentei hoje aqui, o que eu vivi hoje aqui, foi algo maravilhoso, eu não posso sair de perto desse homem. Quando nós vivemos algo de Deus em nossas vidas, irmãos, quando nós deixamos Jesus fluir em nossas vidas, nós nunca mais queremos largar Jesus. Simão largou tudo, aqui diz o texto, e levando o barco para a terra, deixou tudo e seguiu Jesus. Nada mais importa, nada tem mais valor do que seguir Jesus. Deixa Jesus tomar o controle do seu barco. Deixa Jesus tomar o controle daquilo que está incomodando você. Eu quero convidar você para que você nessa noite entregue tudo na mão de Jesus. Eu quero convidar você a dizer para Jesus assim, Senhor, até aqui eu fiz assim, mas daqui para frente eu quero deixar nas tuas mãos. Lá em Bananeira tem um irmão que ele estava tentando se aposentar por idade, ele nunca pagou NPS, e ele procurou vários advogados e ninguém conseguia que ele se aposentasse, e ele falando comigo, pastor, eu não estou conseguindo. Eu falei assim, você já procurou quem? Eu já procurei um advogado que me indicaram aqui, um advogado ali, já procurei não sei quem. Aí eu falei assim, você já colocou na mão de Jesus? Olha, pastor, vou dizer a verdade ao senhor, nunca orei sobre isso. Eu falei assim, então faz um propósito. 3 meses depois ele estava aposentado. Eu não sei o que você precisa deixar na mão de Jesus nessa noite, mas eu quero convidar você a deixar na mão de Jesus. Eu quero convidar você a entregar tudo nessa noite na mão de Jesus. Inclusive, se alguém entrou aqui nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus, levante sua mão onde você está, entrega a vida a Cristo. Amém, Deus abençoe. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus? Mais alguém está aqui nessa noite que quer entregar a vida a Jesus? Simão, embora era um homem
bronco, mas ele não teve vergonha de se submeter a Jesus, de entregar tudo na mão de Jesus. E dali para frente ele experimentou coisas tremendas. Dali para frente ele viu o morto ressuscitar. Dali para frente ele viu o cego enxergar. Dali para frente Jesus falou para ele: olha, Simão, a partir de agora você vai ser pescador de homem. Você vai ver coisas que você nunca viu. Jesus está convidando você para ver algo que você nunca viu. Por isso eu te convido hoje, se você está aqui, deseja entregar sua vida a Jesus, entrega sua vida a Jesus. Se você reconhece, amém, pode vir aqui. Se você reconhece que você é um servo de Deus, mas você não tem deixado Jesus tomar conta da sua história, eu quero convidar você para vir aqui também. Pode vir aqui. Você reconhece assim: poxa, eu tenho seguido a igreja, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu ainda não entreguei o controle da minha vida para Ele. Eu quero convidar você para sair do lugar. Você é um crente, você é um servo do Senhor, mas se você reconhece que você precisa entregar no controle a sua história, a sua vida, daqui para frente, Jesus, eu não faço mais nada de mim mesmo. Não é vergonha não, irmãos, mas eu quero que você possa ter uma experiência diferente com Jesus a partir de hoje. Se você tem um problema que você quer entregar nas mãos de Jesus, vem aqui na frente. Vem aqui. Nós vamos orar com você, junto com você. Sai do seu lugar, não fique com vergonha. Tome um passo para isso. Qual o nome da irmã? Tamara. Tamara, você confessa Jesus como Senhor da sua vida? Confesso. Amém. A Tamara confessa Jesus como Senhor da sua vida. A partir de hoje, Jesus é o Senhor da sua vida. É Ele que está no controle. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Tá bom? Nós estamos felizes pela sua decisão. Mais alguém, irmãos, quer deixar no controle o seu problema, a sua história, a sua situação? Nós vamos orar. Se você deseja, não fique com vergonha. Pode vir aqui. Baixe sua cabeça. Poderoso Deus, Pai, nós entendemos que o mesmo Jesus que entrou no barco de Simão Pedro é o mesmo Jesus, ó Pai, que entra no nosso barco hoje, que toma a direção da nossa vida. Senhor, nesse momento, ó Pai, a Tamara está aqui dizendo, ó Deus, que Jesus agora é o Senhor do seu barco. Jesus agora, ó Pai, toma a direção da sua vida. Ela confessa que não há outro Senhor a não ser o Senhor, Pai. Ó Deus, entra na sua vida agora, toma conta de todo o seu ser. E a partir desse momento, ó Deus, nós cremos que o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Pai, ó Deus, que toda a sua vida, Senhor, Deus, será direcionada pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos o que ela tem vivido, o que ela tem passado, mas uma coisa eu sei: o Senhor conhece ela antes dela nascer. O Senhor conhece a sua história antes dela nascer, porque a tua palavra nos diz, Pai, no Salmo, que antes de eu nascer, o Senhor já tinha me visto. Ó Pai, eu sei que o Senhor a ama, e o Senhor a ama de forma que entregou Jesus por ela, assim como entregou por cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu quero também pedir que o Senhor abençoe cada vida que está aqui na frente. Ó Deus, que toma a decisão de colocar no controle, ó Deus, do seu barco. Nós não sabemos, ó Deus, qual o problema, aquilo que, ó Pai, está sendo colocado diante do Senhor nessa hora, mas eu sei, Deus, eu sei que o Senhor tem poder para todas as coisas realizar e fazer. E o desejo do Senhor é realizar, ó Pai, algo sobrenatural em nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, cada dia mais crer que o Senhor é Deus, crer que o Senhor é Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Irmã,
Deus te abençoe. Vai em paz, tá? Nós já estamos terminando. Dessa noite nós vamos louvar com 2 louvores. Depois compartilhar lá atrás, na cantina, aquele delicioso mocotó. Eu já passei por ali, olha, tá tremendo. O cheiro está maravilhoso. Vamos colocar de pé. Colocar de pé e louvar ao Senhor. E depois estaremos juntos ali, nos alimentando. Já nos alimentamos com a palavra. Agora vai alimentar também o nosso corpo, com o alimento que vem da terra. Aquilo sustenta os nossos ossos.
seja o nome do nosso Deus, que é vivo e reina para todo sempre. Que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor. Convido o pastor José Luiz, que estará fazendo a bênção apostólica. Depois vamos lá para trás. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus infinita sobre nós e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o seu povo aqui
espalhado na face da terra. Amém. Amém.